cometem erros, né? Falam algumas coisas transfóbicas, homofóbicas, aí você vai lá e tem diálogo, assessoria, eles pedem desculpa e modifica o comportamento. Aí sim, você consegue fazer com que a pessoa ela consiga ter um diálogo. Porque existe muita coisa dentro da nossa sociedade que é ignorância. Existe muita ignorância. Cara, a gente vem de gerações que, cara, chamar as pessoas de viado, falar um montão de coisa, isso era completamente natural, sabe? Assim, macaco, todas... né? O viado, não, no grupo de amigos todo mundo se chama de viado, aquela coisa todinha. Mas assim, existe o viado de que você chama uma pessoa de viado. Qual é, viado? Tudo viado, bom? Qual é, viado? Tudo bem? O viado, e aí, vai assim, tomar no aí cu. você, por exemplo, no viado, congresso, outra coisa. eu ser chamado de viado, isso daí é uma ofensa à minha claro. honra. Mas, Entendeu? Mas mesmo assim, às vezes Isso é diferença da tem intenção. uma diferença. é tem uma baseado diferença. na ignorância, não na Não, maldade não, que significa. Às vezes, tem maldade, tem maldade que tem um ódio expressado ali, mas também tem ignorância. A população que tem ignorância, você tem que ter espaço para ter diálogo. Exatamente. E aí ter diálogo é você conseguir ter um sistema de educação para poder você conseguir falar sobre orientação sexual, identidade de gênero, para que não seja uma coisa que digam, por exemplo, estão querendo captar nossas crianças para serem gays, para serem trans, para isso. Não, você tem que ter diálogo aberto dentro da sociedade e nos espaços da escola, em todos os outros lugares, mas isso tem que ser debatido com os profissionais disso, não com os parlamentares que sentam ali, são os profissionais de educação que têm que estar ali fazendo esse programa de desenvolvimento para poder educar a sociedade, para que a gente não precise de uma cultura do cancelamento, porque a cultura do cancelamento, por si só, ela é uma cultura muito ruim para a sociedade. Mas tem uns filha da puta, umas filha da puta que precisam realmente ser cancelados e perder patrocínio e o caralho é quatro. Eu acho que as pessoas elas têm que ter consequências se elas são cuzonas. Com certeza. E é aí que falta, porque é uma linha tão tênue, mano. É muito tênue. Tipo, tem que ter consequências, claro, mas não tem que ter uma patrulha. Mas Como que a gente impede que a patrulha aconteça e mesmo assim a gente tenha consequências pra quem fala merda? Educação, irmão. É o único sistema que você vai conseguir modificar. Se você implementa educação dentro da sociedade, você modifica o comportamento da sociedade. É comprovado isso. Os países que têm maiores índices educacionais são os países que mais respeitam a diversidade que existe dentro da sociedade. Sem educação como base da sociedade, já dizia Brizola, sem isso a gente não consegue modificar a sociedade. Então isso o problema é que também nós não queremos que a iFood manda quem nós podemos falar no nosso discurso. Não, também a não ser que seja um discurso de racistas, a não ser que não foi seu caso. Mas, assim, se você tem uma pessoa que é abertamente racista, por exemplo, o Siqueira Júnior, que foi homofóbico, que eu fiz um processo com ele, falando de todas as formas que da população LGBTIA+. Então, ele estava sendo abertamente, e isso é um crime hoje no Brasil. Mas tem que ser orgânico, exatamente como o Monark disse. Todas as sociedades têm limite. Posso falar sobre Orlando Santos? Rapidamente, para não ser acusado de fugir. De fugir da Porque eu sei o seu bolsonarista falando, porque ele não tinha coragem para falar sobre isso. Eu acho, na última vez, quando eu estava aqui, que nós discutimos os perigos desse processo. Se não me engano, tá certo? Vocês não lembram? Então, Eu acho que sim, acho que do eu FF, tenho tal. problemas com esse processo. Porque é muito interessante, porque meu princípio durante a Vaza Jato, a reportagem da Vaza Jato que estava fazendo, não era uma defesa do PT nem Lula. Eu não estava levantando a bandeira da Lula inocente. Minha causa durante o Vaza Jato é que para punir alguém tem que ser um processo justo, que significa que tem um julgamento, que com evidência, com tudo isso, exatamente o que você estava falando antes, sobre pessoas falando coisas falsas, tudo isso. E na caso do Lula não tinha o processo justo, porque o Moro o tempo todo estava trapaceando e ultrapassando todos os limites éticos. Neste caso, com todos esses bolsonaristas, Daniel Silveira, o Orlando Santos, mesmo essa... lixo, que não queremos falar o nome dele, que nós processamos, eles estão sendo punidos e estão sendo negados os direitos sem julgamento, só com um juiz mandando tudo. Na realidade, se você pensa só um minutinho sobre Daniel Silveira, que eu fiquei muito perto dele, acho que ele é um psicopata.
Eu acho que ele é muito isso perigoso. Vez, sim. Mas mesmo assim, ele foi eleito democraticamente no mesmo Câmara onde David senta. E agora ele está na prisão, ele foi solto depois de 5 ou 6 meses, sem julgamento, sem ser condenado de qualquer crime. Mesma coisa que Edward Snowden sofreu, mesma Exatamente. coisa que E agora ele Assange, tem uma condição que ele é proibido de fazer qualquer entrevistas com jornalistas, nem falar na internet, sem ser condenado. E agora, fazendo a mesma coisa com Orlando Santos, falando que ele não é jornalista, é a mesma coisa que com fake news, com o discurso do ódio, que decide quem é jornalista e quem não. Porque as pessoas que a esquerda acreditam no Jornal Nacional, o Globo, porque eles são jornalistas, mas Orlando Santos não é. Quando eles queriam processar e prender Julian Assange, o argumento que eles usaram é que ele não é jornalista, ou jornalista de verdade. Quando o governo, o Ministério Público tentou me processar criminalmente, o argumento era que, não sou jornalista, eu estou um aliado dos hackers. Então, essa padrão, ele é jornalista, ele não é, ou podemos prender alguém que é um membro do Congresso sem julgamento e depois proibir ele de ser entrevistado, eu acho que é muito perigoso. Perigoso pra caralho. Para caralho. Principalmente porque o governo Bolsonaro vai botar, né, mais gente lá no STF e eles podem fazer isso com vocês, com a gente. Com petista.